Vocês estão felizes ainda? Então vamos lá. Eu não vi que hora que eu comecei. Bom, para mim eu comecei agora. Queridos, conversei um pouco com o Lucas sobre aquilo que ele já tinha ministrado, porque embora eu não tenha dúvida que o Espírito Santo sabe o que carecemos aprender nesses dias aqui, eu também quero somar com aquilo que ele está fazendo, sabe? Eu não quero destoar. Jesus em Mateus 18:20 diz assim: o que 2 ou 3 de vocês concordarem. A palavra concordar em grego significa symphoneo. Você sabe o que é isso? Sinfonia, harmonia, soarmos na mesma escala musical. Então nós precisamos aprender que há uma direção do Espírito à igreja. Então a minha preocupação não é impressioná-los com uma mensagem, mas é saber por onde o Espírito está conduzindo vocês nesse tempo aqui. Ontem ouvindo Lucas, hoje à tarde com o Neco e os garotos adorando aquilo que está no coração dos pastores. Então eu realmente percebo, graças a Deus, que está de acordo com aquilo que eu também estou ouvindo da parte do Senhor. E por isso eu quero conversar com vocês. Nós vamos ter 2 sessões de palavra. Nosso horário mudou um pouco. Eu vou tentar reduzir um pouquinho a tarde agora para me dedicar um pouquinho mais à noite. E deixa eu te falar uma coisa, numa conferência como essa, e porque isso é algo que Jesus está fazendo, talvez você crie uma expectativa. Preste atenção, a expectativa tanto é algo bom, se ela for equilibrada, como ela pode te atrapalhar. Porque você pode criar uma expectativa que não está de acordo com aquilo que Deus deseja fazer em você. Aí você sai frustrado sem receber o que de fato Ele derramou, amém? O que eu quero dizer com isso? Eu não estou preocupado como é que a gente vai terminar essa ministração, nem à noite. Eu não sei se a gente vai orar, pôr as mãos nas pessoas. Eu não sei se alguém aqui vai cair no chão, se um anjo vai aparecer, que seria legal, né? Pode ser que aconteça. Eu não sei, eu não sei se a gente vai receber uma unção do Hulk e ficar verde. Eu já vi também, tinha um pastor Campolim. Você lembra do Campolim? O pastor Jesus vinha sobre ele e ficava Hulk, virava o Hulk, ficava verde. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas escute, eu estou aqui para cooperar com o Espírito Santo, fazer uma coisa. Qual? Sua mente ser renovada pelo conhecimento da vontade de Deus, expresso na sua palavra. Se você vai sentir alguma coisa ou não, não sei, tá bom? Eu só sei o seguinte: Deus não te chamou para sentir coisa nenhuma, te chamou para obedecer o que você está ouvindo. Tá bom? Se você sentir, é mais gostoso. Então, bom, eu lembro que a última vez que eu estive com o Neco, o Mateus também estava lá, o Lucas estava em viagem no carnaval. Retiro de carnaval, cara, a galera quer queimar, a galera quer fritar. E eu ensinei, eu acho que quase umas 3 horas, nível hard mesmo, né? Fritou a mente da galera. Não sei se fritou outra coisa, mas a mente eu garanto que vai fritar. Primeira coisa, gente, escute: a constância é mais valiosa do que a intensidade. Guarda isso no seu coração e talvez seja uma das melhores chaves que você vai receber nesses 2 dias aqui. É bom que sejamos intensos, melhor ainda é sermos constantes. Amém? É bom que sejamos intensos na nossa fome e sede pelo Senhor, melhor ainda é sermos constantes. Nós estamos vendo o Senhor fazer algo. Vou conversar um pouco com vocês sobre algumas coisas, e à medida que eu sentir liberdade eu vou entrar um pouco mais no ensino. Mas eu quero falar um pouquinho dos processos de Deus. Há algo de Deus acontecendo na nação, de novo, de tempos em tempos Deus derrama o seu Espírito. Bom, hoje é um dia extremamente importante, amanhã é um dia muito importante para o Brasil, cara. É nítido um mover de Deus sobre o Brasil, sabe? Eu estou tão tranquilo porque eu sei que quem tem que ganhar vai ganhar. Eu até acho que vai ser no primeiro turno e a galera vai ficar surpresa. Mas se não for, eu não estou fazendo campanha política, não é isso. Eu não estou dizendo que ninguém é o Messias de Deus que não seja Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Messias de Deus é Cristo, tá bom? Só que é o seguinte, escuta,
Jesus tem uma coisa com o Brasil, e Ele vai fazer isso de um jeito ou de outro. E nem sempre o jeito dele parece o melhor jeito, mas vai fazer. Deus vai fazer. Então eu estou muito encorajado com isso. Então, o que eu quero que você entenda: há anos atrás nós recebemos um despertar do Espírito. Eu me lembro de quando o meu pastor disse numa reunião assim, ó, o Espírito Santo pegou o filho do Jair. Estava fazendo referência ao Lucas, que eu acho que tinha 14 anos na época, mais ou menos. Quando ele depois logo gravou o primeiro CD dele, algum tempinho depois disso, né? 2006, seu primeiro CD? 7, né? Mas 2006 você já estava, Espírito Santo, meu amigo. Eu lembro, cara. Você sabe, era igual o que está acontecendo com o Alê, meu amigo. Só que não tinha Instagram, senão seria igual. Deus começou a falar com os Samuéis, com os garotos no Brasil, e começou a liberar uma coisa incrível. Eu fico olhando o Neco, irmão, eu posso falar isso, não tem diferença nenhuma entre esse cara e o Alessandro Vilas Boas. A diferença que tem é que o Alessandro Vilas Boas tem 200 mil seguidores a mais do que ele no Instagram. Ele está meio ruim. Só isso. Mas gente, ter seguidor no Instagram ou no Facebook é tão valioso quanto ganhar dinheiro no banco imobiliário, cara. É de mentirinha. A gente não deve andar atrás dessas coisas, você está entendendo? Mas algo de Deus está acontecendo, eu consigo ver como aconteceu na minha época. Então, alguns erros que nós cometemos, eu espero que eu possa ajudá-los a não cometerem os mesmos erros. Primeira coisa, evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Se você achava que era esse fim de semana, desculpa, não. Então o que estamos fazendo aqui, Leandro? Nós estamos aqui a fim de despertar alguns, de mobilizar outros, a fim de chamar pessoas para um compromisso mais radical com Jesus, mas evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. E isso de fato nós precisamos entender. A expectativa precisa estar ajustada com a vontade de Deus e não com a nossa. Por exemplo, eu não tenho expectativa nenhuma além da vontade de Deus nesse dia aqui. Qual é a vontade de Deus, André? Eu sei. Eu estou envolvido com ela, com mais nada. Se você me pergunta, resuma a vontade de Deus em um texto bíblico. Eu falei isso num lugar, deu medo, mas eu vou falar agora de novo, porque eu já vi que o Neco tem tatuagem ali, então posso falar. Agora, esses dias eu disse assim, irmão, se você tem tatuagem e já está em pecado, né, no caso, então, a galera leva a sério, é brincadeira, gente. É brincadeira, pode rir, relaxa, irmão. Tatuagem não é pecado, calma, brincadeira. Não sei, talvez seja pecado para vocês aqui, mas para mim lá não é, né? Mas eu estava brincando sobre essa vontade de Deus. Eu disse, irmão, se você se tatuou e já está em pecado, faz mais uma. Eu falei assim, tatua Efésios 4,13 no seu braço. Toda vez que você olhar, você lembrar qual é a vontade de Deus, aí você para de encher o saco dele. Porque você fica, Deus, qual é a sua vontade? E ele diz, Efésios 4,13. E o que diz em Efésios 4,13? Até que todos alcancemos a medida da estatura completa de Jesus. Então qual é a vontade de Deus? Não é que você enche um estádio com milhões de pessoas para vir você cantar ou pregar, é que você alcance a estatura de Jesus. A vontade de Deus não é o que você pode fazer para Deus, é o que Deus precisa fazer em você. Mas eu estava brincando, né? Aí eu chego agora no Jesus Cop, né, amor? 4.000 pessoas, foi incrível. A gente fez uma salada mista de Jesus, multiforme sabedoria. Teve presbiteriano, teve pentecostal. Foi muito louco, foi maravilhoso. E o cara me chama e fala, cara, eu tenho que te mostrar uma coisa. Meio chorando, eu falei, o que? Eu fiz. Eu falei, o que você fez? Eu nem lembrar. Eu fiz o que você falou. Eu falei, o que eu falei, cara? Nem sei quem você é. Puxou. Eu tatuei no meu braço. Ai, meu Jesus. Né, amor? Tirei foto, mano. Eu tenho a foto aqui. Vou te mostrar depois. Agora todos os dias eu olho e digo, isso é a vontade de Deus. Eu fiquei preocupado com o que eu prego, né? Eu falei, deixa eu prestar mais atenção no que eu estou falando.
Mas foi bom. Então, o que você quer dizer com isso, né? Eu quero dizer que a vontade de Deus está relacionada àquilo que nós precisamos nos tornar e não àquilo que podemos fazer para Ele. Está mais relacionado àquilo que você precisa se tornar para Deus do que aquilo que você precisa fazer para Ele. Quem está comigo aqui? E isso começa a dissipar algumas expectativas falsas. Eu preciso compreender, por exemplo, qual é a razão do derramar do Espírito. E eu, ao longo da minha caminhada com o Senhor, eu nem li a Bíblia, olha amor, estou ficando, viu? Então, uma maravilha. Quer dizer que eu nem comecei a pregar, só começo quando eu leio. Ao longo da minha caminhada com Jesus, que não é tão longa, 17 anos, eu fui aprendendo. Em cada fase da minha vida, eu pensava uma coisa sobre avivamento. Eu gosto desse tema, tá? Eu converti nessa coisa, né? Os gringos, o Lucas sabe disso. Red Clark, Power, Jesus, More. Eu aprendi a falar more, cara. More Spirit. Ficava até americano na unção, tá? É mais bonito ser americano, né? Parece que a unção, o Espírito Santo vem mais rápido, né? Tem até uma dica que eu vou dar para você. Você não tem tecladista na sua banda? Tem que arrumar um tecladista para você com um cabelo ceboso e um Nord. Por quê? Porque daí o Espírito Santo vai achar que é o Jason Upton, ele vem. Já estou convencido. Quando o Espírito Santo vê um teclado vermelho que é Nord, ele fala, é o Jason, eu vou. Nem sempre é. Que é meu preferido tangedor, né, cara? Jason Upton é o mais místico dos místicos, cara. Mas você está feliz ainda, só para ter certeza? E olha que eu disse que eu ia ensinar, irmão. Uma hora eu vou fazer isso, tá? Então, eu questionava o Senhor a respeito do derramar do Espírito. E é algo que a minha geração precisa fazer. Por quê? Porque a gente está bebendo algo. Para quê? Porque nós estamos aqui querendo ver o cara da fornalha e não sei o que, é muito louco. Qual é a razão? Qual é o objetivo de Deus gerar fome e sede pelo Espírito em nossos corações? Não pode ser apenas para que tenhamos reuniões gostosas. O Espírito Santo não está a fim de me fazer sentir um arrepio, um calefrio, cara. E eu me lembro que nessa época a gente estava vivendo esse derramar do Senhor muito incrível, reuniões cheias de unção, cheias de poder de Deus. E eu comecei a ler uma literatura de um autor que influenciava muita gente na época. O nome desse livro era A Unção, livrinho, capa alaranjada, gota de orvalho. E eu estava trabalhando numa marcenaria, queria casar com a Fran, né, irmão? O pastor mandou eu trabalhar, quer casar, vai trabalhar, irmão. Aí lá fui eu, né? Já entendeu o recado aí, né? Acho que Jesus está falando com alguém aí. Pega, recebe aí, varão. Vai no atacado aqui o bagulho, hein? Ó, já receberam, não sei se estão recebendo o trabalho ou o casamento, mas na dúvida. Teve um cara que levantou ali que eu acho que ele está querendo uma varoa, irmão. Trabalho ele já tem, né, irmão? Então, gente, eu estava orando e eu estava tirando um tempo para jejuar. E eu estava lendo aquela literatura no meu horário de almoço. Eu ia almoçar na casa da minha mãe. E era tão impactante os testemunhos daquele pregador e daquela literatura sobre a unção, que eu ficava até frustrado. Que eu dizia, por que essa coisa não acontece comigo, cara? Eu, Jesus, estou até com inveja desse irmão. E um dia eu falei, Senhor, eu quero tanto essa unção. Eu quero tanto sentir o que as pessoas sentem. Eu queria cair no chão também, assim, mais fácil. Tem hora que eu não caía, me jogava, irmão. Já que Deus não me derruba, eu me jogo, como diz o Luiz Hermínio, né? O Luiz que fala que ele é miojo, né? 3 minutos tá cozido, então. Rapidinho, vamos tentar, né? De tudo quanto é jeito. E eu me lembro, uma coisa que hoje vai ser óbvia para a maioria de vocês, mas para mim não, um cara que estava iniciando a caminhada com Jesus. Eu me lembro de ouvir o Senhor falar assim, Atos 1:8. Aí eu sabia que Deus tinha falado comigo. Aí diz, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Pronto, eu aprendi a mais valiosa lição sobre a unção. E aí eu senti o Senhor no meu quarto dizer, eu não quero te derrubar no chão,
eu quero te empoderar para testemunhar. Eu falei, mas não podia fazer isso me derrubando também. Todo mundo via anjo. Eu nunca vi um anjo. Não sei se alguém aqui já viu um anjo, eu acredito, mas eu nunca vi, cara. Ficava até em crise. Se ia na reunião com os americanos, os caras ficavam vendo o anjo toda hora. Angels, angels. Aonde, irmão? I see 5 angels. 5 anjos? Meu Deus, eu nunca vi nenhum. Que injustiça, Jesus. Você está feliz ainda? Você está rindo que não é você, né? Que estava naquela... Você sabe que um anjo cantou com o Jason. Acho que ele que agora falou. A Ema, ora, tem até nome. Conta, não conta? Será que eu estou vindo muito aqui? Deixa eu voltar aqui. Gente, então, escuta, primeira coisa, bom, eu não ia por aqui, mas vou ficar um pouco mais à vontade, a gente vai ter uma outra sessão. Primeira lição, a gente, dentro do que você está falando disso, talvez não faça sentido para todo mundo numa primeira perspectiva, mas depois você vai parar e vai entender o que eu estou fazendo aqui. Porque a gente está recebendo isso de novo, e a gente não pode cometer os mesmos erros. E eu aprendi a lição sobre a unção. E nunca mais ministrei sem unção. Agora mesmo, a unção aqui. Mas eu não estou sentindo. Mas eu não estou falando sobre você sentir. Eu estou dizendo que eu estou ungido para fazer isso. Porque esse é o segredo da unção. Escuta, Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor me ungiu para quebrantados, contritos, cativos. Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que a unção não era apenas, muitas vezes, num processo de cura da nossa alma, isso é lícito, não era apenas um afago do Espírito Santo. A unção é a habilidade de Deus para que eu exerça a minha função. Aí eu descobri uma coisa, eu tenho uma vocação, mas eu não posso cumpri-la sem unção. E eu não estou falando sobre ter um microfone na sua mão, ou sobre ter um instrumento. Eu não estou falando sobre usar uma plataforma. Eu estou dizendo que você é alguém espiritual com uma vocação específica para testemunhar a respeito do Evangelho de Deus, seja na área da medicina, da filosofia, da advocacia, da biologia, etc, etc, etc. E você não pode fazer isso sem unção. Se você então é um médico, você precisa de unção. Agora a gente foi visitar nosso médico, né, amor? Agora a gente tem um médico. Ai, coisa boa. A minha vitória tem sabor de mel, irmão. Chega de SUS. E o nosso médico ele é tão ungido. É um irmão que congrega com a gente. Vamos fazer uma propaganda dele aqui depois. Tá passando aqui no visor aqui, ó. O cara é tão ungido para fazer aquilo que o cara falava e eu ficava rindo na frente dele. Porque o cara vai abrindo sua mente enquanto ele... Não, é que eu estudei sobre isso. O cara é punk, né, mano? Dr. Felipe Bruel, especialista em ozonioterapia. Segura essa massa aí, irmão. Nem me pergunte o que é também, que até agora a gente não sabe direito. Não, mas é uma coisa estranha. Legal. E não sei o quê. Unção não é para a gente ficar aqui chorando e tremendo. Não. Unção é a habilidade de Deus para que você exerça e cumpra a sua vocação. Então eu aprendi que a unção é para quebrantados, contritos e cativos. O Espírito do Senhor me ungiu para. Então sempre que eu estou disposto a servir, repito, eu não estou falando sobre ter um microfone, porque nós temos uma mente romantizada. Eu não estou falando sobre estar numa plataforma de um prédio que nós chamamos de igreja. Eu estou falando sempre que há no meu coração um desejo de cumprir a minha vocação perante Deus, de andar de forma digna para com essa vocação, como Efésios 4:1 diz, e servir o meu próximo. Tem unção disponível a mim, e esse é o segredo da prosperidade.
Se você é um empreendedor, você precisa de unção para cumprir sua vocação diante de Deus e para servir o seu próximo. E o resultado disso é que você ainda pode ficar rico. Amém, irmão? Você já viu, mano, vou falar aqui da Apple, irmão, Steve Jobs, cara. Pelo amor de Deus, irmão, me ajuda aí. O que é isso, gente? Isso é unção. Você sabe quem foi o primeiro cara ungido na Bíblia? Alguém sabe? Vamos lá, tenta aí. Se você errar, os diáconos não vão te levar para uma salinha escura. Um de cada vez. O primeiro cara ungido na Bíblia foi um cara chamado Bezalel. Não, mas eu nem sei o que esse cara fez. É, porque você acha que unção é pregar, profetizar, tocar música só. Bezalel era um artífice. Era o cara que preparou toda a mobília do tabernáculo onde a glória de Deus veio habitar. Deus tinha seu profeta Moisés e ele deu o desenho do tabernáculo, Êxodo 25, verso 9. E Moisés então é essa figura mais mística e profética. São os apóstolos e os profetas de Deus que trazem direção. Mas Deus precisava de um Bezalel, de um cara que soubesse mexer com madeira e costurar a cortina, irmão. E Deus deu o desenho para Moisés e Moisés falou: caraca, como é que eu faço isso? E 40 dias de barriga nas costas, irmão. Mas não sabia. Deus, eu jejuei 40 dias, mas continuo não sabendo nada de marcenaria. Aí Deus disse: eu já enchi do meu espírito a Bezalel. Se não, gente, olha, eu não queria ser o cara que estraga. Na verdade, no fundo, eu queria chegar aqui e falar: Lucas, pega o teclado também, junta com o Neco e vamos chapar e eu vou... É o fogo! E vai ser legal, nós vamos chorar, vamos babar, arranho no ramela, para tudo quanto é lado. E talvez alguns de vocês aí até ficassem impressionados. Falar: ó, que cara ungidão, cara, esse pregador. Mas meu tempo seria perdido, porque sua mente não foi renovada. Você só deu uma curtida numa balada evangélica, deu uma tremida na presença de Deus. É legal, é gostoso, mas é muito pouco. Quem está me entendendo? Eu estou mais interessado em que sua mente seja renovada e haja alguma clareza sobre a vocação de Deus e como cumpri-la, do que você sentir um arrepio. E eu amo o mover do Espírito. Eu sou pentecostal. Queria ser presbiteriano, mas não consigo. Tem algum presbiteriano aqui? Não tem, só tem para pedir para orar por minha unção. Eu amo os presbiterianos, cara, mas eu sou neto de assembleiano. Eu sempre falo, né, amor? A gente estava agora na conferência Jesus Cop, irmão. Reverendo Antônio Carlos Costa, presbiteriano da Barra. Cara calvinista até o tutano. Pregador, expositivo. Ai, ó, Deus, eu acho bonito. Aí eu fui pregar depois e falei: eu vou nessa vibe aí, né? Mas eu sou neto de assembleiano, filho e neto de assembleiano. Aí como é que você sabe se o cara é penteca ou não? Se quando ele orar ele fizer assim, ó. Esquece. É ou não é? Se o cara faz assim, ó: meu Deus e meu Pai. Aí não adianta. Eu queria ser um calvinista, mas não consigo. Você está feliz ainda, amém? Eu estou fazendo mais piada do que pregando, mas está sendo legal, né? Esses dias eu não falei para você, amor, porque a Fran tá, minha esposa: deixa, amor, conferência de jovem, deixa eu ficar feliz. Terminei de pregar, uma menininha falou: tio, você pode ser stand-up, né? Se eu não fosse tratado, eu ia ter que ir pro encontro de novo, irmão. Quem é que foi pro encontro? O encontro é... Fazia tempo que eu não fazia isso, Lucas. Tem uma longa história. Vamos lá. Então, na verdade, gente, eu quero trazer 2 ou 3 instruções das Escrituras, e à noite a gente pode então ir um pouco mais fundo. Mas escute, à noite eu vou falar sobre o objetivo, o avivamento. De fato, pelas Escrituras.
Mas hoje eu estou falando um pouco agora de algumas experiências. Então, primeira coisa, gente, é gostoso a gente estar aqui, é bom, só que conferência é o ato de conferir. Então, se nós estamos congregados, gente, reunidos em conferência, nós precisamos fazer o quê? Conferir. E conferir o quê? As Escrituras e a vontade de Deus. Então, tipo, eu tô na verdade meio chato, né? E não sou, na verdade, no fundo. Eu sirvo muito com a Alê, com os caras. Você imagina, né? É difícil você servir com esses caras, porque todo mundo quer ver eles cantar. Aí você prega 3 horas e o irmão fica chateado com você. Esses dias eu estava ministrando com Morada, interior de Minas, Brunão, né? Os caras aqui, que Morada é... O Alê, o queridinho do Brasil, né? Eu falo, né? É o queridinho, né? Magrinho. Queridinho do Brasil, tá lá em Portugal, você viu? Os caras estão fazendo, ele e o Cantarino, muito louco, fica mandando os vídeos pra mim, mas fica muito louco. E o Morada, tipo, né? Morada é o Morada, né, irmão? Aí eu pregando, e a galera, aquela expectativa, no final ia acabar, porque o Brunão já me conhece e tal. E eu falei, então hoje não vai ter música. E aí eu já vi que algumas pessoas, tipo assim, não, esse cara tá de brincadeira, cara. O cara não vai deixar o Morada tocar? Sabe por quê? Que eu percebi que todo mundo, na verdade, só estava ali para ouvir o Morada tocar. E como eu conheço o Brunão, meu amigo, e todos os garotos do Morada, eu sei que eles não querem isso. E na hora o Brunão foi lá, sentou na última cadeira e começou a chorar. O Espírito Santo começou a ministrar ele. Sabe que hora que acabou? 2 da manhã. Sabe quem cantou? Eu. Você imagina que foi? Sabe como que acabou 2 da manhã? Brunão na batera, o Felipe, que é o batera, no violão, e eu cantando. E Jesus mesmo assim veio, irmãos. Eu sei que vocês não acreditam, mas ele veio, estava lá. Gente, escuta, porque senão a gente vai só criar as nossas referências que são boas, ou ficar encorajado e fazer umas conferências legais, e vai ser isso. Conferência é o ato de conferir, e conferir o que? A vontade de Deus, e não o que eu tenho para falar da minha própria cabeça. Quem está me entendendo, diga assim. Então, segunda, porque a primeira lição é: constância é mais valiosa do que intensidade. É bom que sejamos intensos, melhor ainda é sermos constantes. Abre sua Bíblia em Lucas 14. Deixa eu ler um versículo bíblico, se não ficar muito ruim, né? O que está acontecendo comigo, amor? Estou virando pastor de igreja, pregando um pouco. Lucas 14. Quem encontrou aí, diga assim. Se você não tem uma Bíblia, procure um crente próximo a você e leia com ele, aleluia. Versículo 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Jesus estava ensinando, olha para mim, e falando sobre os moveres de Deus, cara. E o cara ficou tão impressionado com o ensino de Jesus, que ele disse: uau, Jesus! Bem-aventurado é quem comer pão na mesa do reino de Deus, quem comer essa comida, cara. Aí Jesus propôs uma parábola. Versículo 16. Porém, ou seja, ele vai contrapor a argumentação do cara. Ele lhes disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Veja bem. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que tudo já está preparado. Então como é que funcionava em Israel? O cara deu uma ceia, o cara foi preparar uma ceia, e ele chamou muitas pessoas, e aquelas que confirmaram, a quantidade de alimento foi feito para as pessoas que confirmaram. Como um casamento mais ou menos hoje nos nossos dias. Confirmou presença, chamou a muitos, porque o cara disse: bem-aventurado é quem comer essa comida. Versículo 18, quem está comigo diz sim. E todos a uma começaram a desculpar-se.
Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, ou seja, uma casa, uma propriedade. Importa-me ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por desculpado. 19. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por desculpado. E o outro disse: casei-me e portanto não posso ir. Olha só. Sabe como é que eu aprendi esse texto? Olhando para trás. 17 anos atrás, eu participava de conferências como essa. E do meu lado, tinha amigos como você tem do seu lado. E todos nós gritávamos desesperadamente: nós queremos o avivamento, e nós queremos cumprir a vocação de Deus. E quando apelos eram feitos para quem seria missionário, todo mundo ia para a África na minha época, todo mundo ia lá para a África, para a Tanzânia, uma coisa bem assim, roots. E sabe o que aconteceu? Alguma coisa roubou a fome deles no caminho. Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos. Por que muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Simples, os escolhidos são os poucos que disseram sim ao chamado e permaneceram. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos são os que disseram sim ao chamado e permaneceram. Sabe o que Jesus está dizendo para aquele cara? Ele disse: bem-aventurado é quem comer. Jesus disse: não, você não entendeu. Uma ceia, uma mesa está posta. Bem-aventurado não é quem come, bem-aventurado é quem tem fome o suficiente que pode durar até aquele dia. Por isso eu disse e repito: evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Sabe o que aconteceu? Um comprou uma casa, o outro 5 juntas de bois, um instrumento de trabalho, e o outro casou. Respondam para mim: é pecado comprar uma casa, trabalhar e se casar? Sim ou não? Depende. Você sabe qual é o conceito bíblico de pecado? Grego, harmatia, errar o alvo. O que é pecado? É qualquer coisa que te faça errar o alvo e te roube a fome pela mesa do reino de Deus. Vai te dar mais trabalho para alinhar. Sabe o que eu vi? Eu vi 90% da geração dos meus amigos que dizia querer nas conferências de Randy Clark. Hoje, dar tudo para ter um casamento legal, isso é bom. Uma boa profissão e uma casa própria. Sabe o que eu tenho dessas 3 coisas? Um casamento legal. Hoje em dia, né? Agora escute, eu não perdi a fome. E com todo respeito, não me venha me falar sobre fome de Deus, porque por 17 anos eu tenho mantido a fome. E isso me custou por muitos anos não poder dar um perfume para minha esposa. Me custou não poder dar o carrinho que eu queria para o Benjamin. Eu não disse para Jesus: é que agora eu tenho uma esposa e um filho, preciso comprar uma casa. Não, eu disse: Jesus, eu ainda estou aqui esperando. Porque algo roubou a fome. Sabe o que roubou? As coisas listas, as bênçãos que Deus nos confere. Cara, casa, trabalho e casamento é uma bênção de Deus, mas se isso rouba a sua fome, se torna um ídolo. A grande questão não é o quanta fome nós temos, é o quanto essa fome vai durar. Porque a gente está esperando, eu espero que, sei lá, caia uma bola de fogo sobre o Brasil amanhã, pô, e resolva tudo. Não! Sabe como o problema do Brasil vai ser resolvido na política? Quando dentre nós se levantarem homens e mulheres que temem a Deus e que vão influenciar a esfera da política. Mas isso vai te custar estudar muitos anos, ser um cientista político, ler livros chatos e legais também. Quem está me entendendo? Porque José era um político e esperou 13 anos.
Quem está me entendendo? Então a gente podia estar só balançando a cabeça aqui, ó. E eu confesso que eu queria fazer isso. Sabe por quê? Porque eu já entendi. Mas porque eu sou querido. E eu sei que boa parte da minha geração não entendia. Eu seguro a onda. Porque teve uma época que eu só queria fritar, né? E Jesus falou, não adianta você fritar sozinho. Deixa as pessoas alcançarem entendimento com você. Depois você vai. Você percebe a graça de Deus? Eu estou contando, você consegue sentir? Não sei se você, e você nem precisa estar sentindo, mas tem alguém que está sentindo o que eu estou sentindo, irmão? Tem uma coisa aqui, né? Que se deixar vai, não vai? Você, ó, parece que o bagulho vai ficar louco, mas olha só, não vai? Vai, mano, vai, ó. Daqui a pouco eu falo assim, num raio de 5 quilômetros, aí você vai ver o bagulho ficar louco. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo. Você vai ver, irmão. Esse você duvida, mas eu já taquei o paletó nas pessoas, né, amor? Eu já até machuquei pessoas com o paletó. Porque não caía, eu derrubava, né, irmão? Vocês estão felizes ainda, amém? Então, escuta. Ei, presta atenção. Constância vale mais do que intensidade. Vai devagar. A gente está sendo chamado para uma maratona e não para uma corrida de 100 metros rasos. Constância é mais valiosa do que intensidade. Primeira lição. Segunda lição. Unção não é arrepio nem calafrio, é a habilidade de Deus para que você cumpra a sua vocação. Entenda o propósito da unção e você vai ser cheio de unção. O propósito da unção é te habilitar para fazer o que você sem ela não pode. Como é que você chama? Mateus, Deus disse que você seria algo. Salmo 139, cara. Como meu amigo Tom Molinari canta, os teus olhos me viram, quando em secreto fui formado. Então, algo está escrito no livro de Deus sobre você. O judeu chama isso de o livro do destino. Eu gosto, é meio místico, não é legal? Que tudo que você precisa se tornar já foi dito diante de Deus. Cara, isso é incrível, sabe por quê? Porque eu estou aqui por causa de palavras proféticas como essa. Então Paulo escreve a Timóteo, Mateus 1,18, e diz: Timóteo, meu filho, ande de acordo com as palavras proféticas que você foi alvo e combata o bom combate. Paulo diz: Timóteo, toda hora que você precisar, lembra o que a profecia falou sobre você. E a unção é a habilidade para você fazer isso. Você está aqui, a palavra profética está aqui. A concretização, a realidade, a unção te faz entrar nisso. É graça, não é mérito. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu percebo que tem uma coisa que o Senhor precisa fazer. Quando eu tinha 7 anos de idade, uma profetisa da Assembleia de Deus, irmão. Você entendeu, né? Sabe que o meu amigo Rodolfo, a gente tem umas coisas em comum. A gente converteu no mesmo ano e de jeitos parecidos. É legal quando a gente conta a história e minha mãe estava lá em casa, o pai não deixava minha mãe ir na igreja. Então a igreja vinha até minha mãe. É porque é isso, né? Igreja é chamados para fora, né? Não é para dentro. Mas a gente chega lá, a gente vai aprender essa lição um dia também. E essas irmãs iam orar na casa da minha mãe. Escuta isso, a gente vai terminar aqui. Mas tem uma terceira e rápida lição. Eu estou no crédito ainda, na verdade, podia tocar. A pastora falou: fica à vontade entre nós. É eu e o Espírito Santo, fica à vontade entre nós. E aí essa profetisa mandou minha mãe me chamar. Somos 4 irmãos, cara, tipo Davi, né? E eu sou o terceiro, eu não sou nada. Não sou o primogênito, não sou o caçula, eu sou o terceiro. Que droga, né, cara? Falou: chama ele, não tem nem o que falar. O 3, é o 03. Chama o 03. Aí eu fui lá e a irmã já do coque, né, irmão? As irmãs do círculo de oração, 4 juntas ainda, revela até o destino do teu filho, que você nem casou ainda. Aí começou Dorô, que onos, te cai, e aquela coisa. E ela falou o seguinte: olha aqui,
Ela disse assim: esse seu filho, ele será uma cachoeira. Ela disse: eu vejo não uma criança, mas uma cachoeira. E eu vejo as pessoas bebendo de tudo que ele libera. E ela disse: eu vejo ele andando as nações. Aí você pensa, todo mundo tem uma palavra assim, né? Só que entre a palavra profética aos 7 anos e o cumprimento, bom, o cumprimento poderia ser em outro ano, mas eu vou botar 2012, primeira vez que eu saí do Brasil. Mas começou antes, mas só para você entender. Então, 2018, 96, eu tinha 30 anos, era isso? Né? 7 para 30, 23 anos. Quantos anos você tem, Mateus? 23 anos. Você tem quantos anos? 23. Demorou 23 anos. E no meio disso teve crack, cocaína, perca do meu pai, sofrimento. E por muitas vezes eu pensei: isso não pode acontecer comigo. Mas então Jesus me encontrou e começou a fazer coisas na minha vida. E no ano de 2012 eu saí a primeira vez fora do Brasil, fui na Europa. Eu não lembrava dessa palavra profética. Deixei R$50 para minha esposa e para o meu filho, indo pregar na Europa. 24 dias de viagem, né? Tudo que eu tinha era R$50. Que mulher, não perde mais nada. Dei 50 pila. Entrei no avião. Fui. Eu li a Bíblia inteira, né, irmão? Não chega nunca lá. Li, reli, voltei. Dormi, acordei. Falei inglês, nice to meet you, né? Quando o avião pousou na Bélgica, fui passar a madrugada no aeroporto. Pousou em Bruxelas. Quando o avião pousou em Bruxelas, quando eu desci do aeroporto, quando eu desci do avião, eu não estava pensando nisso, eu não lembrava disso. Eu estava mais preocupado em ler meu livro para saber qual que as palavras significavam o quê, para onde que eu podia ir, né? Quando eu botei o pé fora do avião, o Espírito Santo disse assim: viu como era verdade? Eu parei. Ele falou: você lembra? Você só tinha 7 anos. 23 anos se passaram. Eu sentei num canto do aeroporto, abri uns vídeos que eu tinha de Keith Gordon Green e fiquei 5 horas numa conexão, chorando sem parar. Eu não conseguia falar com ninguém, eu não sabia falar inglês direito, eu só chorava. Sabe por quê? Porque muitas vezes dentro de uma valeta usando crack eu achei que eu ia morrer. Eu falei: é hoje. Mas eu tinha uma palavra profética. E eu decidi uma coisa: tudo que eu tenho é o que Deus disse sobre mim, então vou me agarrar a isso com tudo. Uma casa não vai ser mais importante do que isso. Ter sucesso não vai ser mais importante do que isso. Ter um carro legal não vai ser mais importante do que isso. A coisa mais importante da minha vida vai ser viver o que Deus disse que eu seria. Então deixa eu te falar uma coisa: não é quanta fome você tem, é o quanto essa fome pode durar. Não deixa as coisas lícitas roubarem essa fome. Não faz disso um ídolo. Amém? À noite ainda vou voltar nisso. Você me lembra, amor, sobre esse negócio do ídolo, porque eu quero terminar agora. Abra a sua Bíblia em Gênesis 3. Você está feliz ainda? Normalmente eu não fazia assim, mas ultimamente Jesus está segurando a minha onda. Por quê? Porque a minha vontade era chegar aqui, abrir a Bíblia e detonar geral, porque eu amo fazer isso, eu nasci para isso. Mas Jesus tem me falado assim: Leandro, a maioria das pessoas ainda não entende o que você está falando. E eu não estou me soberbecendo com isso, tá? Eu acho isso triste. A maioria dos crentes não leem as Escrituras, não tem uma visão clara sobre o que eu desejo fazer. Eu disse: Jesus, são um bando de criancinha. Ele disse: são mesmo, mas eu quero que você tenha paciência. Então eu estou tendo paciência.
Se vai devagar, porque você levou bastante tempo para entender isso. Amém? Então, vamos crescendo no entendimento do que Deus deseja. Gênesis 3, nosso último versículo para a terceira lição. Versículo 8. A Escritura diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e disse-lhe: onde estás? E ele lhe disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Terceira lição: chamado não é ide, é volta. Pode escrever, você já vai entender. As grandes coisas que eu ouvia, unção, chamado, avivamento, levou anos para entender. E agora eu quero gastar uns anos explicando. Primeira lição: constância é mais valiosa do que intensidade. É bom sermos intensos, melhor é sermos constantes. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos são os que disseram sim ao chamado e permaneceram, não perderam a fome. Amém? Segunda lição: unção não é calafrio, é a habilidade de Deus para que você cumpra a sua vocação. Quando você entender quem Deus te chamou para ser, Ele vai te encher de unção, porque você vai entender e no exato momento vai descobrir que você não consegue se tornar isso sem unção. Terceira lição: chamado não é ide, é volta. Quando a gente fala de chamado, e se eu falasse sobre chamado aqui e terminássemos orando como era quando era na minha estação, eu lembro-me de Randy Clark falando na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, 2002. Quem aqui quer ser gasto até o último centavo de dólar por Deus? 4.000 pessoas na conferência. Eu estava na primeira cadeira. Eu chegava na conferência às 5h30 da manhã, começava às 9h30. 5h30 eu estava em frente da porta da primeira igreja do Evangelho Quadrangular, dizendo: Jesus, eu preciso. Eu e mais uns 4 caras comigo que eu carregava. E as diaconisas chegavam lá tipo 8 horas, 1h30 antes, e falavam: vocês estão aqui, menino, 7 dias de conferência. Eu ainda não recebi tudo. Minha esposa está aqui, sabe por quê? Porque eu disse que eu ia pregar meia hora, mas eu não consigo. Porque eu não perdi ainda. Uma vez alguém disse para mim: isso aí é primeiro amor. Aí eu disse: se isso é o primeiro amor e um dia eu perder, eu me converto de novo. Então isso já tem 17 anos, amém? Então, o que nós precisamos entender sobre chamado para a gente orar e fazer um break agora? Deus me chamou. Uau! Que bom que você entendeu isso. A primeira vez que chamado aparece na Bíblia é em Gênesis 3:9. Primeira vez que esse termo é mencionado. E a primeira menção de um termo na Bíblia explica o significado dele. Isso chama-se de princípio de primeira menção. Os teólogos, gente que pode fazer teologia, estuda isso, né? Eu não tive esse privilégio. Eu saí da escola muito cedo, 6ª série, 7ª série. Nunca fiz teologia, mas eu amo o Senhor. Entendeu? E eu tenho uma Bíblia. Você tem uma Bíblia aí? Aqui ou em casa? Aqui ou em casa, quem tem uma Bíblia? Você tem o Espírito Santo? Você tem o que você precisa. Então, aí, o que aconteceu? Deus chamou o homem. Ele sentiu medo da voz de Deus. Pela primeira vez o homem sente medo da voz de Deus. O que é medo? É consequência de um desvio de posicionamento. O homem não estava no lugar que ele sempre encontrava Deus. Quando você sente medo, é porque você está fora do lugar onde Deus te criou para estar. Porque quando você está no lugar onde Deus te criou para estar, o perfeito amor lança fora todo medo, diz a Escritura. E Deus vem no jardim e chama o homem. E a pergunta de Deus, escute, não é o que você fez ou está fazendo ou deixou de fazer. A pergunta de Deus foi: onde
você está, que não em minha presença. Chamado não é ide, é volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, a presença de Deus. Então, antes de mudarmos o mundo, vamos guardar bem 3 liçõezinhas básicas. Deus está chamando uma geração inteira de novo. E isso fala de voltarmos para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, a presença de Deus. E daqui Ele nos enche com o seu Espírito e então nos vocaciona para darmos um testemunho nas mais variadas áreas da sociedade. Ninguém pode ir sem ter antes voltado. Chamado não é ide, chamado é volta. Então é muito bom a gente estar aqui, fazendo o quê? Conferindo. Por quê? Porque nós não estamos pensando em uma semana, em um mês, em um ano. Nós estamos pensando em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, talvez em 30 anos, talvez em 50 anos. A grande questão é: quanto tempo nós podemos permanecer esperando até que Deus cumpra aquilo que disse sobre nós? Amém? Feche os seus olhos onde você está.